últimos anos, a Diário TV entrevistou diversos profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, para falar sobre esse importante tema e hoje vamos ouvir outro profissional que também atua, mas infelizmente na fase final, na fase mais crítica, quando acontecem as tentativas de suicídio. Para falar sobre o tema e apresentar estatísticas relacionadas a ele, o capitão Fábio Pimentel, do 16º GBM, o quartel de Teresópolis. Olá, Fábio, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos demais, né? Porque é o que eu sempre falo aqui para vocês, que para a gente é muito importante, muito gratificante quando nós podemos atuar de forma preventiva, né? Esse tipo de ocorrência que ceifa centenas de milhares, né, de vidas anualmente, né? Então, o que a gente puder contribuir, né, com informações, com dados reais, né, e com as experiências que os nossos bombeiros têm também, para que isso possa contribuir numa campanha de prevenção, a gente está aqui para isso, tá bom? Muito obrigado. Bom, Pimentel, olhando aqui os números aqui de atendimento do quartel, percebi que houve, infelizmente, um crescimento grande, né, nos últimos 5 anos. De 2016, 2 casos de ocorrências, e no ano passado, o último número fechado, né, anual, 20 ocorrências, né, um crescimento preocupante aqui em Teresópolis. Exatamente, a gente tem reparado isso aí, isso já é um objeto de estudo, né? Desde a época lá da tragédia, que a gente tem observando que essa curva ela vem aumentando, às vezes varia um pouquinho, né, tal, mas de uma forma geral, assim, de uma forma mais bruta, realmente vem aumentando, né, e é o tipo de coisa que a gente não pode deixar passar, né, o que está ocorrendo, né, quem é o nosso público, né, então esse gráfico que nós enviamos, né, que eu vou ver até se eu disponibilizo isso aqui, né, se a gente vai disponibilizar isso aqui, inclusive para a imprensa divulgar, né, como está sendo feito aqui agora, ele revela muitas outras nuances, né, que pouca gente sabe também. Analisando outro ponto, né, falando, detalhando esses números, eu percebi também que o maior número, né, a maior parte das ocorrências envolve o público jovem, né, de 20 a 29 anos, cerca de 24%, esse público, 20 a 29, e depois, logo em seguida, 30 a 39 anos, mais 20,4%. A juventude, infelizmente, sendo aí a principal afetada com a depressão, com as tentativas de suicídio. Né? Exatamente, e assim, e é triste e curioso que essa faixa etária, ela na verdade, ela corresponde a aquela que é mundial, né? Então, eu estava vendo aqui agora, lá no site do Centro da Valoração da Vida, né, que é justamente essa faixa etária de 20 a 29 anos, que é a mais acometida a nível mundial, né? Que é justamente o que a gente chama, né, da geração Z, né, que é aquela geração que já nasceu conectada, né, com a internet, que tem um fluxo de informações muito maior que as outras gerações, né, passadas, que só vai ser superada possivelmente pela geração alfa, né, que são aqueles nascidos após ali o ano de 2010, mais ou menos. Então, é uma classe de pessoas que realmente está sendo muito acometida e a gente tem que estudar por que isso, né? Isso a gente pode, apesar do número assim, de menos de 20 anos ser um pouquinho menor, mas a geração é uma geração diferente desse público pesado acima dos 20 anos. Muita gente mora com os pais, tal, só atenta para essa necessidade de acompanhamento, né, de olhar de perto, né, o que a gente sempre fala com mais intensidade no mês de setembro, né, de ficar atento, de não tratar como frescura, depressão, e encaminhar para um tratamento, buscar saber o que a pessoa precisa. Né? Eu vejo duas coisas aqui que são muito importantes, né? A primeira coisa é acabar com aquele preconceito, com aquele tabu com relação à especialidade de psiquiatria, né? Tem muita gente que pensa que psiquiatra é médico de maluco, eu não sou maluco, não é bem assim, né? Como diz um especialista lá de São Paulo, né? Psiquiatra é médico de gente,
é médico da mente humana. Isso é muito importante que a gente perca esse tabu, principalmente os homens. O sexo masculino, como você pode ver aí com esses números que eu enviei, é, é esse público que mais está morrendo por conta de suicídio. E suspeita-se que seja justamente pela falta de procura, ou seja, por aquela quebra de paradigma que faz com que a pessoa procure um especialista. É muito comum que quando eu tenha uma dor de dente, eu vá ao dentista. É comum que eu tenha dor de ouvido, eu vá a um otorrino. Tenha uma dor na minha coluna, eu vou a um ortopedista. Mas quando dói a alma, por que a gente não procura o médico? Né? E a segunda coisa que eu quero falar também, que esse público aí mais jovem, você pode ver que o nosso quarto público aí são aqueles de 10 a 19 anos. Nós estamos vendo aqui, pela nossa prática, pela nossa experiência, que estão aumentando os números de tentativa de suicídio entre os adolescentes. Quando não apenas isso, também tem aqueles casos de automutilação também. E logo após aí, nesse relatório, a gente fez uma pesquisa interna aqui no nosso público, porque esses dados que foram disponibilizados são dados objetivos, que são aqueles tirados das, dos nossos relatórios, né, dos nossos registros de evento. Então, tem a idade, tem o sexo, tem o endereço, né? Mas a gente fez uma pesquisa aqui recente com, com, com um questionário avaliando aspectos qualitativos. Então, eu gostaria até aqui de citar que, por exemplo, aqui a gente viu que a gente está atendendo a uma população mais da raça ou da cor branca, né? Por exemplo. Em segundo lugar, vem os pardos e com 5% de negros. Isso, por si só, isso não fala muita coisa, né? Mas é um parâmetro para que a gente possa estudar isso, né? A gente está vendo aí também, com esses dados que foram disponibilizados, que tem ocorrido muitas ocorrências, por exemplo, nos finais de semana, né? Então, isso faz com que a gente pense algumas razões, observe os nossos familiares. Também a gente pode estar vendo aí que os eventos eles acontecem majoritariamente tarde. Então, por exemplo, é lógico que eu não posso conjecturar porque não é a minha área de atuação. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou um bombeiro que atua, né, juntamente com uma equipe toda em emergências dessa natureza. Mas se a maioria, né, das ocorrências nesse sentido vem ocorrendo na parte da tarde e da noite, quer dizer que uma pessoa ela passou por uma angústia muito grande durante o dia, né? Ou então que ela pensou muito antes de agir, antes de tentar, né? Ou até mesmo de consumar. Também a gente pode ver aqui uma outra coisa que me chamou bastante a atenção, que tem acometido muito, principalmente a classe média, né? Então não pega tanto assim aquelas pessoas que são mais pobres, né? E também o sexo masculino, como a gente já falou aqui, 90% dos nossos atendimentos dessa natureza são em zona urbana, né, com adensamentos populacionais e também com pessoas de bom nível de instrução, de nível médio a superior. É uma outra coisa que também chamou bastante a nossa atenção. E também que é percebido pelas nossas guarnições aqui, seja por narrativa do próprio tentante, porque a gente não usa mais aquele termo suicida, a gente fala tentante de suicídio, né? A gente pôde perceber tanto pela narrativa que eles trazem, como por familiares, por amigos, né? Pessoas que convivem ali, que as principais causas, como você mesmo disse agora na introdução, são aqueles problemas de ordem psíquica, seja a depressão, que é apenas um deles, tá bom? É, ou então de relacionamento familiar. Está sendo muito comum, principalmente no que tange aos jovens, a gente está indo, por exemplo, para pessoas que querem dar cabo à própria vida, que brigaram porque os pais não os deixaram ir numa festa, ou então porque houve uma discussão, né?
Então, assim, para a gente que é de uma geração mais antiga, um pouco, né, isso era impensável antes, mas agora está sendo uma realidade. Uma outra coisa que a gente pôde reparar também, a maioria desses casos, né, tem ocorrido próximo à residência, ou seja, dentro ali do ambiente mesmo que a pessoa vive. Então, essas informações, da mesma forma que o Estado Civil, né, da maioria dos nossos tentantes, solteiros também, tá? Coisas que eu não posso aqui falar, né? Os endereços e não posso falar quais foram os meios utilizados nessas tentativas ou consumações. Isso seria absolutamente antiético, até mesmo porque existe uma teoria do efeito Werther, né, que é baseado numa ocorrência de que foi da, da publicação de um livro no século XIX, de Johann Goethe, que publicou, né, e fez muito sucesso na época, que foi um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Né? E naquele mesmo ano, após muita gente ler esse livro, houve um suicídio em massa. Algo parecido com isso, que foi muito comentado recentemente, que muita gente tem falado nisso até hoje, que foi uma certa série, né, de um canal de, de streaming aí, né, que é uma série que falava sobre o suicídio de uma moça, e ela explicou ali todas aquelas razões ali, né, dela que ela tinha, e isso causou uma onda de suicídios nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita delicadeza na hora de falar isso, mas não pode deixar de falar, porque trata-se hoje em dia de um problema de saúde pública. O número de pessoas que morrem no Brasil é um absurdo. E no estado do Rio, eu quero só aqui registrar que os eventos de salvamento de pessoa por ocasião de tentativa de suicídio, no ano passado, chegou ao número expressivo de 2.804. Neste ano, até o dia de hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós tivemos 1.305 eventos de tentativa. Lembrando, Marcelo, que nós acreditamos que esse número seja muito maior. Por quê? Porque esses são os eventos para os quais nós somos acionados, mas são aquelas situações que as pessoas chamam pelo corpo de bombeiros, porque não tem quem mais faça esse tipo de socorro, porque envolve toda uma circunstância, um ambiente, né? Mas nós acreditamos que muitos casos clínicos, né, podem ter sido tentativas de suicídio ou consumações e não entraram na estatística também. Por isso que esse assunto é tão importante, Marcelo. Justamente você acabou já entrando em um tópico que eu ia te perguntar. Né? Esses 20 números, esses 20 casos de 2019, né? A gente começou lá em 2016 com 2 casos, 2019, 20 casos. Esses 20 no passado, né, que é o número maior, assusta, são casos somente onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender, para contribuir, para salvar aquela vida, mas infelizmente há ocorrências onde o bombeiro não chega a tempo e há casos, por exemplo, que a pessoa vai diretamente para o hospital, né, um familiar consegue atender, chegar a tempo, ou a pessoa chega a cometer alguma coisa e é levada para atendimento. Então, realmente, a situação já é preocupante. Né? Nesses 5 anos, esse aumento grande aqui em Teresópolis, mas a preocupação deve ser ainda maior, né? Porque essa subnotificação, a gente entende, analisando assim, a gente vê o dia a dia, que pode ser realmente muito grande. E uma outra coisa, Marcelo, assim, por que eu foquei tanto só nesses 5 anos, né? Porque, assim, esse tipo de evento sempre teve, né? Mas era um pouco inexpressivo. Quando eu falo inexpressivo, eu não estou falando que quanto mais, né, é, mais nos chama, mais nos entristece, não, porque se uma vida, né, é perdida, é, é uma família inteira que é arrasada, né? Porém, os últimos 5 anos, quem for se lembrar aqui, né, um pouquinho, é, quando a gente fala de tentativa de suicídio, a gente tem que entender o seguinte: existem basicamente 3 campos de estudo e de influência para que a pessoa fique suscetível a isso. Primeira coisa é o campo genético, né? Então, você
tem algumas pessoas que possuem uma herança genética, né, que propicia ali que ela tenha menos força diante de certas situações. Também tem o campo do ambiente, ou seja, de que forma que o ambiente externo ele influencia, ele te pressiona, ele te cobra também, né? E tem o campo comportamental, ou seja, de que forma que você lida com a tua herança genética e também com as pressões do ambiente, do seu trabalho, da família. E por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos, nesses 5 anos aí, aliás, os nossos 10 últimos anos, no ano que vem agora, em janeiro, a gente vai ter 10 anos da tragédia, né, que assolou a região serrana. Então, assim, muitas pessoas perderam os seus entes queridos numa coisa que ninguém nunca tinha visto, né, um desastre, foi o maior desastre natural da história do Brasil. Nos últimos 5 anos, a gente passou por uma crise econômica sem precedentes, tanto no Brasil, mas aqui no estado do Rio, muita gente ficou financeiramente muito mal, né? E também, neste ano em especial, a gente passando por uma pandemia, algo que ninguém nunca tinha imaginado, né? E teve coisa aí que eu não pus nesse relatório que eu enviei, por exemplo, no mês de abril, desses 15 casos aí, né, esses 13 casos que nós tivemos neste ano, 6 foram no mês de abril. É lógico, aqui, né, a gente trabalha de forma científica, a gente não pode especular que foi por causa, né, da pandemia, do isolamento, né, e da quarentena, né? Mas, assim, em um único mês, a gente ter 6 tentativas, isso, como já foi dito aqui, aquelas que são que nos acionam, né? Parece muito expressivo. E isso também serve de forma preventiva para a gente não se cobrar tanto. A vida ela já está nos cobrando muito nesses últimos 10 anos, nos últimos 5 anos e neste ano também. Então, o Corpo de Bombeiros quer oferecer esses dados também para que as pessoas reflitam sobre elas mesmas e sobre suas famílias. Tá bom, Marcelo? Você já acabou entrando em outro tópico também, isso é em relação à pandemia, né, que a gente, quem trabalha diariamente, né, porque às vezes a boa parte das pessoas vive de maneira um pouco alheia ao que está acontecendo, mas o bombeiro, o jornalista, o médico, o pessoal que está na linha de frente, acaba tendo um olhar um pouquinho mais apurado para o que vem acontecendo no mundo. E realmente, nesse ano de 2020, a pandemia, de novo, a questão econômica piorando ainda mais, e Teresópolis a gente passou pela tragédia, passou por uma crise política que afetou ainda mais a economia, ou seja, diversos fatores que vêm contribuindo para que esse tipo de situação, infelizmente, tenha um crescimento. Agora, abril, você falou 6 casos somente em abril, né? Mais casos do que todo o ano de 2017, por exemplo, se for olhar essa estatística aí. E no mês de junho foram 4. Então, né? Então, agora, é lógico que é isso que eu estou falando, né? A gente não pode especular, né? A gente tem, porque quando se fala em estatística, principalmente aquilo que lida com epidemias, com qualquer coisa que lide com um grande volume, né, de óbitos ou de lesões, a gente só vai ter uma certeza quando a gente olhar para o passado daqui a 10 anos ou 8 anos, né? Então, a gente não pode especular hoje, a gente pode sim alertar para que as pessoas, nós todos, né? Nós todos temos família, né? Filhos, pais, mães, essa necessidade de se afastar dos pais, né? A gente está em casa, quem tem um emprego que está trabalhando em home office, né, está trabalhando em home office, muitas vezes com a sua esposa também em home office. Os filhos, né, estão estudando no EAD. A internet está sendo compartilhada. As cobranças são as mesmas ou até mais. Só que você está dentro de um ambiente que era o teu refúgio. E agora é o seu trabalho. E de que forma que isso afeta, né? O meu relacionamento, né, com as pessoas que eu mais amo, a cobrança,
e toda a incerteza com relação a esse futuro. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala do que aconteceu. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala do que não aconteceu ainda. E isso tudo pesa muito dentro da nossa cabeça, né? Um agravante. Como eu disse aqui, tem os fatores genéticos, tem os fatores ambientais e os comportamentais. O que leva uma pessoa, né, possivelmente, lógico que vocês têm que ver isso com os especialistas, né? Mas existem aquelas coisas que são externas, né, que são os fatores exógenos, né, que é a pressão do trabalho, é a questão de família, é a financeira, né? E tem aquelas coisas que são endógenas, ou seja, de que forma que você encara essas coisas e também essas doenças psíquicas, como a gente falou. Tá? O mais importante aqui, e a gente agora, aqui no Corpo de Bombeiros de Teresópolis, a gente quer promover também algum evento que fale sobre o Maio Amarelo. Então, na semana que vem, a gente deve divulgar aí uma agenda. Possivelmente serão lives, né? Como a gente fez agora com os incêndios florestais, a fim de nós contribuirmos tanto com as informações que nós temos pela nossa expertise dos salvamentos, como também chamando especialistas para desenvolvermos esse tema tão importante. O bombeiro, o profissional do Corpo de Bombeiros, ele acaba atuando principalmente lá no final, né? Como eu falei no começo, no caso extremo, faz aquele socorro, atendimento médico, mas eu lembro de uma entrevista que a gente fez uns anos atrás sobre a central de atendimento do quartel 193, e na época a gente comentou que o bombeiro acaba servindo também como psicólogo. Às vezes a pessoa está em uma situação difícil, numa situação crítica, acaba ligando para vocês, para um 93, para pedir ajuda, para pedir socorro, né? E vocês, pelo telefone, acabam conseguindo contribuir também, apesar de não atuar como psicólogo, psiquiatra, como você lembrou, acabam fazendo um pouquinho desse papel também, né? Inclusive, neste relatório que eu citei agora, né, que ele foi feito internamente para justamente a gente ter uma amostragem das percepções que os bombeiros têm, porque tem muitos dados que não ficam escritos lá no nosso relatório, que é mais objetivo, né? Então, dentre essas perguntas que nós fizemos, a última delas era justamente isso, né? Quais foram aqueles eventos que mais te marcaram, né? Seja de forma positiva, ou seja, aquela que a gente foi bem sucedido, né? Ou aquela que, infelizmente, resultado em, em um óbito, né? E a gente viu lá algumas narrativas, porque assim, como a gente trabalha com equipes, né, que a gente chama de alas de serviço, às vezes a gente não se comunica nessas minúcias. Então, houve alguns casos lá de gente que, nossa, que atendeu o 93 e a pessoa disse, eu vou me matar, eu vou fazer isso, não sei o quê, e com a conversa ali, né? E ela não deu endereço, ou seja, não dava nem para ir lá, né? Então, e conseguimos, né, reverter isso somente com o fato de ouvir. E uma outra coisa, Marcelo, que eu gostaria muito aqui de falar, houve uma evolução muito grande nas técnicas de resgate de suicídio. É lógico que eu não posso aqui entrar muito em detalhes, até por uma questão operacional nossa. Mas o que eu posso dizer é que é o seguinte: está havendo uma humanização muito maior das técnicas, né? Antes, há alguns anos aí atrás, o nosso, por exemplo, né, coisa que é muito comum que as pessoas viam, né, a pessoa lá na sacada querendo pular e aí o bombeiro vindo e fazendo algum rapel tático e tal e se batia palma aquela coisa toda. Só que assim, não é somente esse tipo de cena e não é só assim que se resolve aliás, não é nem o recomendado. Pesquisas mostram, Marcelo, que 50% dos tentantes, como eu já falei, né, que é, que é a nomenclatura nova, se não houver tratamento, ele tem 50%, aliás, que todos os tentantes, se não houver tratamento, um acompanhamento, tem 50% de chance de tentar novamente. E
Depois, se não houver tratamento, né, se ela for impedida simplesmente de cometer o ato, ela, essa possibilidade sobe para 70%. O que isso quer dizer? Não adiantava você distrair aquela pessoa e dar o bote, né, digamos assim, a agarrar aquela pessoa, porque isso não ajudava, isso não solucionava. Hoje em dia, a gente lida de uma forma muito mais, com uma abordagem mais de ouvir. Então, hoje em dia, o verdadeiro sucesso é quando o tentante ele desiste, ele toma consciência de que ele pode ter uma outra perspectiva, um outro futuro, que não aquele ali. Entendeu? Então, as nossas abordagens hoje, e por que eu estou falando isso aqui também? Porque antes de nós sermos acionados, muitas vezes, pessoas que não são bombeiras vão ter contato com essa pessoa, seja no ambiente que for. Então, não é para tentar agarrá-la, não é para tentar barganhar com ela de jeito nenhum. Simplesmente ouça, acione o corpo de bombeiros, tá bom? E haja dessa forma, ouvindo essa pessoa, tá bom? Bom, beleza, Pimentel, obrigado pelo esclarecimento, né? Um tema relevante, né? A gente fala mais em setembro, por conta do Setembro Amarelo, mas é um tema que deve ser debatido, deve ser discutido o ano todo, né? Dentro de casa, né? Não é deixar esse problema externar, chegar no limite para que o Corpo de Bombeiros precise atuar, mas a gente debater, informar, e se precisar do 193, né? O 193 está aí também, né? E não esquecendo que agora, se eu não me engano, 2 anos para cá, existe existe o serviço 188. É importante a gente falar, né, que é um número para que aquelas pessoas, né, que pensam, que estão com sentimento ali, né, de dar cabo da sua vida, podem ligar, né, que é o número dos atendentes do Centro de Valorização da Vida, o número 188. Inclusive, eu recomendo esse site, que é muito respeitado, é muito sério. Inclusive, lá tem cartilhas, tanto para a imprensa, para profissionais de saúde, para familiares, né, com dicas sobre esse tema tão importante, tá? E eu gostaria só aqui de deixar as minhas considerações finais, pode? Sim, vamos lá. Tá bom, então. É, então, Marcelo, a nossa competência com relação às tentativas de suicídio são, teoricamente, meramente operacionais, ou seja, está acontecendo aquela situação, as pessoas nos acionam e a gente faz o possível para resolver, né? Mas, como a gente tem feito com as outras ocorrências nossas, que a gente faz tudo com estudo, né? Então, por exemplo, a gente teve uma certa redução dos atropelamentos quando nós vimos os nossos dados e percebemos ah, que o, que o nosso maior público dos atropelados era dos idosos, a uma distância tal, das faixas, próximo de mercados. A gente teve uma redução dos acidentes de moto, porque nós estudamos aquele perfil, se tinha carteira, se não tinha, fizemos blitz e tal, aquela coisa toda. Com os incêndios florestais agora, a gente conseguiu vincular, né, a emissão de fumaça nos agravamentos dos bairros que mais têm caso de Covid, então, menos fumaça, menos gente indo para o hospital, mais coerção. E agora, com as tentativas de suicídio, a gente não pode deixar de falar essa experiência que a gente tem, de que, além da depressão, além de outros distúrbios, está se falando muito nas causas de relacionamento familiar. Então, o Corpo de Bombeiros quer contribuir também para que as pessoas repensem, né, e ajam de uma forma melhor com aquele esquema, principalmente nesse contexto da pandemia que a gente tem vivido. E eu tiro aqui agora uma frase que é do nosso curso, né, de abordagem de, de de tentativas de suicídio, que ele é baseado em várias linhas, né, de psicologia, de psiquiatria, de filosofia, de neurolinguística e também de linguagem corporal. E dentro da parte de psicologia, tem um autor que é muito citado,
que é o Augusto Cury, né? E tem uma frase dele que eu acho que ilustra bem e é com a qual eu gostaria de terminar essa entrevista aqui, que diz o seguinte, que o suicida, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com aquele sofrimento que ele não está dando conta. Então, mais uma razão para que todo mundo que observe o seu parente, o seu amigo, ou a própria pessoa, quando ela se, ela se toca disso, que procure ajuda profissional. Não mantenham aquele aquele estigma de que você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra, um terapeuta, que isso é frescura, que isso é uma coisa para os fracos, tá bom? A gente vive numa sociedade que está muito pressionadora. Então, a gente do Corpo de Bombeiros, tá, quer que você que está aí nos assistindo viva a sua vida de forma plena, tá bom? Amando todos aqueles que estão perto de você e contribuindo para um mundo muito melhor, tá bom? Um abraço a todos. Bom, Pimentel, obrigado mais uma vez. Então está aí informações do nosso quartel. Se você precisa de ajuda, ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Não é frescura, não é falta de Deus. Se você precisa de ajuda, ligue. Repetindo, 188 Centro de Valorização da Vida. E caso você não consiga falar com esse número por algum motivo, ligue também para o nosso quartel, telefone 193, com informações da redação do jornal O Diário, Marcelo Medeiros, para a Diário TV.